This call is now being recorded. Hello, third year. Olá, terceiro ano. Vamos à nossa aula da terceira semana da quarta unidade, ok? Essa aula está sendo gravada. Hoje, terça-feira, amanhã, terei aula com as turmas, né? Com uma parte das turmas. A outra parte terá essa aula aqui para poder se orientar na resolução das atividades. Então, vamos lá. Vou apresentar o caderno de apoio para vocês. Ele vai chegar aí daqui a pouco. Chegou. No nosso caderno de apoio, nós vamos começar hoje na trilha 3, práticas gramaticais, caso genitivo e imperativo. Aqui nós temos o ponto de encontro, né? Que é aquela conversa inicial onde é exposto quais são os temas dessa trilha. E aí nós vamos para o Botando o Pé na Estrada. No Botando o Pé na Estrada, ele começa aqui fazendo a introdução, perguntando a respeito se você conhece o símbolo, né, o apóstrofo e tal, o que é o caso genitivo. E nesse ponto ele oferece aqui para a gente algumas questões, né, alguns desafios, e principalmente aqui um link para a apresentação desse conteúdo. Tá? Mais embaixo, nós temos aqui textos complementares, e aí nós temos a apresentação tanto do genitive case quanto da imperative form, nesses dois links aqui. Aí eu trouxe para vocês, né? Peguei naquele material meu, um pouquinho mais resumido, está lá no meu blog também, vai ficar o link para vocês poderem acessar, quem tiver alguma dúvida. E aí nós vamos começar com o genitive case, que é caso genitivo. O genitive case, né, é também conhecido como possessive case, que é o caso possessivo, ele é característico da língua inglesa. Ele é utilizado para indicar que algo pertence a alguém. Ok? Essa indicação é feita quando a gente coloca um apóstrofo, que é aquela vírgulazinha no alto, como vocês gostam de dizer, quando vocês colocam um apóstrofo e um S no final do nome da pessoa. Logo, o que vem logo à frente, né, você está dando a posse do objeto, do item que está vindo logo à frente, você está dando a posse para aquela pessoa onde você acrescentou o apóstrofo e o S. Nós podemos utilizar também só o apóstrofo, ok? Quando, Luciano? Bom, normalmente eu coloco no nome do possuidor o apóstrofo e o S. Mas no caso do nome do possuidor já ter o S, no final ser a última letra, aí eu coloco só o apóstrofo. Nós vamos ver aqui. Aí, ó. A regra geral diz: apóstrofo S é usado com palavras que não terminam em S. E o apóstrofo é usado em palavras que terminam em S. Exemplo: Helena's cat is cut. Helena's cat. Observe, o nome Helena não tem. O nome Helena não tem S. Não termina com S. Logo, eu precisei colocar o S e o apóstrofo e o S para dar a posse do gato, cat, a Helena, para dizer que o gato pertence a Helena. No exemplo de baixo, nós temos ali: The kids' toys are broken. O brinquedo das crianças, os brinquedos das crianças. Bom, a quem os brinquedos pertencem? As crianças. A palavra é kids. Observe que kids já termina em S. Nesse caso, não há necessidade de apóstrofo e S. Basta o apóstrofo. Automaticamente eu estou sabendo que os brinquedos pertencem às crianças. Nós temos ali o uso com seres inanimados, né? Usar apóstrofo ou S. O caso genitivo pode ser utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a um ser animado. Ou inanimado, não, perdão, animados. Então, lá, my friend's boyfriend is tall. My friend's boyfriend is tall. O namorado da minha amiga é alto. Bom, observe que a palavra friend, amigo, não tem S. Então, ele recebeu apóstrofo e S para dar a posse da pessoa ao amigo, ok? Então, o namorado da amiga dela. Friend, amiga. Logo,
apóstrofo S, deu a posse do namorado para a amiga. Her father's car is new. Her father's car is new. Father, pai, não termina em S, apóstrofo S para dar a posse do carro ao pai. The boy's sister is in Japan. Bom, a irmã de quem? A irmã dos meninos, dos garotos. A irmã pertence a quem? Aos garotos. A palavra boys, garotos, já tem S, porque é plural. Então eu só coloquei o apóstrofo para dar a posse das irmãs a eles. Seres inanimados, agora sim, seria o seguinte. No caso de seres inanimados, a gente não faz uso de apóstrofo S, a gente utiliza o of. E aí o posicionamento é diferente. A preposição é colocada de maneira diferente. Então, por exemplo, the roof of the building. Vocês estão lendo aí a tradução. A quem pertence o telhado? Ao prédio. Mas aí a gente fala, e aí vocês vão ver que é similar à língua portuguesa nesse caso. O telhado do prédio. The roof of the building. É bem parecido. Né? Por exemplo, the leg of the chair, a perna da cadeira. The leg, a perna, of, da, the chair, cadeira. Então, isso é bem parecido com a língua portuguesa. E isso a gente utiliza em seres inanimados. The door of the bedroom, a porta do quarto. Né? A porta pertence a quem? Ao quarto. Mas aí eu não posso utilizar apóstrofo S, porque são seres inanimados. Exceções de apóstrofo S, eu sou apóstrofo com seres inanimados. Na regra geral, não são utilizados em seres inanimados. No entanto, em alguns casos, essa regra constitui uma exceção. Por exemplo, the Earth Core, o centro da Terra. No caso do planeta Terra, podemos utilizar. The Moon's Surface, a superfície da Lua. Podemos utilizar também com corpos celestes. Então, Sol, Lua. Grupos de pessoas. The Company's Service, o serviço da companhia. Posso utilizar porque a companhia é um grupo de pessoas. Locais com nomes de pessoas. The St. Peter's Cathedral. A catedral é de onde? É de St. Peter's. Né? Eu não gosto nem dessas traduções St. Peter's para São Pedro. Eu não gosto disso. O nome é Peter, acabou. Então, a catedral pertence a São Peter. Logo, St. Peter's Cathedral. Em medidas também a gente pode utilizar. Não é muito comum, não. Eu sugiro que mande logo um off e tá de bom tamanho. A kilo's age is of rice. Ok? 1 quilo de arroz. The world's tallest building. O prédio mais alto do mundo. E aí, no caso de mundo, a gente pode utilizar apóstrofo. No caso de países, Pelé is Brazil's most famous soccer player. Posso utilizar também com o nome de país. E no caso de tempo, the month's time, em um mês. Mas se usar o off também não está errado, não. Okay? Palavras que não terminam em S. Usar apóstrofo S. E aí nós temos aí no exemplo, ó, Ralph's sister, my brother's vacation, quer dizer, as férias dos meus irmãos, do meu irmão, her dog's name, o nome do cachorro dela, e aí vai. Luciana, pode usar em dog? Pode, não é ser inanimado, né? Não pode. Com palavras que terminem em S, colocar só o apóstrofo. The Princess Crawl, a coroa da princesa. What are the classes hour? Qual o horário das aulas? Então, nesse caso aí, posso utilizar também. Nome próprio, né? Lá, Charles Brothers, ou Charles Brothers, com o apóstrofo S. Olha, eu achei isso agora, nessa pesquisa que eu fiz para montar esses slides, eu achei isso agora. Onde tiver S, coloca só apóstrofo, que é o que todo mundo mais usa. Dificilmente você vai ver alguém colocando o nome Charles, que termina em S, outro apóstrofo e outro S. Coloca só apóstrofo e está ótimo. É igual ao mesmo caso de Mistress Johnson, o filho da senhora Jones. Então, termina em S, coloca só apóstrofo que está ótimo. Nomes bíblicos também, clássico ou histórico, eu posso utilizar.
Tá? Exemplos, The Miracles of Jesus, os milagres de Jesus. Eu posso dizer The Jesus Miracles? Pode, sem problema nenhum. The Ideas of Tiradentes. The Tiradentes Ideas. Posso? Pode. The Works of Hércules. Hércules Works. Sem problema nenhum, nome próprio. Pertence a mais de uma pessoa. Isso é interessante. Quando eu tenho uma única coisa e dois possuidores, eu coloco o apóstrofo S sempre no nome da última. Então, por exemplo, ali nós temos Lucas and Rafaela's car is blue. A quem pertence o carro? A Lucas e a Rafaela. Eu posso colocar apóstrofo e S nos dois? Pode, mas o comum é você colocar na última pessoa, que no caso é a Rafaela. Se a última pessoa fosse Lucas, bastava o apóstrofo. Então ficaria Rafaela and Lucas car is blue. My mother and father's trip will be next month. A quem pertence a viagem? A meu pai e minha mãe. Ou melhor, na ordem, minha mãe e meu pai. Eu não preciso colocar nos dois, basta eu colocar no segundo, que subentende que a viagem pertence às duas pessoas. E pode ter até mais. Observe o último exemplo. Gabriel, Rafael and Miguel's apartment is ready. Ok? Então, assim, eu tenho três possuidores, três donos para o apartamento. Eu coloquei o apóstrofo S no nome do último, que está de bom tamanho. Pertence a mais de uma pessoa. E aqui nós temos men's and women's restroom. Posso utilizar desse jeito? Pode. Hoje está bem mais liberal. Tom's and Jerry's behaviors. O comportamento de Tom e Jerry. Bom, normalmente a gente colocaria só no nome de Jerry, mas apareceu nos dois sem problema. Ducks and Isis Toys. Os brinquedos de Duck e os brinquedos de Isis. Então, pertencem aos dois. Bom, aqui encerramos o Genitive Case. E aí eu vou passar para outra apresentação, que é a Imperative Form, que é a forma imperativa, certo? A forma imperativa, nós... Opa, chegou. Estou com um pouquinho de pressa, hein? A forma imperativa, né? Imperative Orders, exibição, modo, isso. Imperative Orders, ele é utilizado para dar uma ordem para alguém, né? Tanto no inglês quanto no português funciona de maneira parecida, servindo para a mesma função nas duas línguas. No entanto, precisamos destacar alguns detalhes e diferenças. O que são Imperative Orders? É um modo verbal para dar ordens em inglês, né? Então, por exemplo, lave a louça, wash the dishes, limpe o quarto, clean the room, fique atento, be quiet, ok? Então, aqui nós utilizamos para dar ordens diretas, para que a pessoa execute, certo? Podemos notar que a ideia de imposição de ordem nos três exemplos anteriores. Agora vamos ver em inglês. Wash the dishes, lave os pratos. Clean your room, limpe o seu quarto. E be quiet, seja cuidadoso. Com essas frases, já conseguimos definir algumas coisas. Por exemplo, observe que todas começam diretamente com o verbo. A ação, a ordem propriamente dita. Não começamos com o sujeito como é comum na língua inglesa. Tá? Precisamos notar que não há frases constituídas de modo imperativo no inglês. Não há sujeito. Okay? Além disso, o verbo principal não está conjugado. É o formato dele do infinitivo. Como não tem sujeito, não tem aquela variação de colocar um S, por ser terceira pessoa do singular. Veja bem a estrutura do imperativo. Assim, já definimos a estrutura do modo imperativo em inglês. Verbo no infinitivo e sem sujeito. Ou seja, corra, run. Pronto. O verbo está no infinitivo, não tem sujeito, eu estou dando a ordem diretamente a uma pessoa. No negativo, o imperativo negativo existe, tá? Então, nós precisamos colocar a partícula not na frase. Para isso, como normalmente todas as ordens são dadas no tempo presente, nós utilizamos o verbo modal, o verbo auxiliar do. Então, veja lá. Wash the dishes. Lave os pratos. Desculpa. Do not wash the dishes. Ou, como é mais comum dizer, don't wash the dishes. Don't clean your room. Don't be quiet. E tem aí o do not separado, mas
o normal é utilizar a forma abreviada. E as frases interrogativas? Usamos o imperativo para dar ordens, certo? Não dá para fazer uma ordem que ao mesmo tempo é uma pergunta. Na real, o que acontece é que se fosse uma pergunta, obviamente seria um pedido. Em sendo um pedido, não caracteriza a ordem, certo? Então nós não temos frases interrogativas no formato imperativo. Aqui vamos resumir alguns pontos. O imperativo serve para dar ordens ou sugestões. Ele não tem sujeito e o verbo não é conjugado, sempre no ele está sempre no infinitivo. Não é possível fazer perguntas com o imperativo. E para fazer frases negativas, basta adicionar o don't ou o do not, tanto faz. Bom, essa foi nossa apresentação em relação à forma imperativa, e aí nós vamos voltar lá no nosso caderninho de apoio. Ele vai chegar aí para vocês. No Lendo as Paisagens da Trilha, nós vamos ver aqui um cartaz, certo? Uma peça de propaganda, onde diz assim: If you are unwell, stay home. Please follow all instructions provided by your local health authorities. Isso aqui é uma propaganda, né, em relação ao Covid-19. If you feel unwell, se você não está se sentindo bem, stay home, fique em casa. Please follow all instructions provided by your local health authorities. E, por favor, siga todas as instruções dadas pela sua autoridade local de saúde, coisa que muita gente não fez. Então, aqui nós temos algumas questões a respeito de propaganda, tá, que vocês podem ir respondendo, se houver tempo, se vocês puderem. Aqui nós temos o texto 1, que é um texto que fala a respeito de propaganda e publicidade. É um texto que está em português, vocês vão ler tranquilamente. Propaganda em inglês é advertisement, é bem interessante. Temos aqui no Explorando a Trilha uma aula do MTech em relação ao tema, ao Genitive Case, que é uma aula longa, quem tiver tempo puder assistir bem, quem não tiver, paciência. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Pedro is Vinicius' brother. Pedro é irmão de Vinícius. J.K. Rowling's books are wonderful. Os livros de J.K. Rowling são maravilhosos. Isaac Newton's laws have changed physics. As leis de Isaac Newton mudaram a física. I bought this hamburger at McDonald's. Eu comprei esse hambúrguer no McDonald's. Claudia and Paul's house is very far. A casa de Cláudia e Paulo, eu acho que aqui eles queriam colocar outra coisa, mas ficou ali muito fazenda, não ficou legal. Julia's and Susan's parents didn't come to their party. Os parentes os pais, né? Os pais de Julia e Susan, eles não vieram à festa. Woman likes to wear pants, especially denim levis. Mulheres gostam de usar calças, especialmente jeans, né? O jeans da Levis. Aqui ele está dando a posse de jeans para a marca, né? Levis. Temos aqui o texto 2. O texto 2 diz: Do you want what is the test message advertising? Você sabe o que é uma mensagem de propaganda? Aí tem um texto aqui em inglês que fala a respeito de propagandas que são enviadas através de mensagens de texto. Uma coisa que hoje é bem comum. A gente recebe muito WhatsApp e nas redes sociais também. Vocês vão ler esse texto. Tem essas 3 mensagens aqui que vocês vão ler também. E aí, a partir para o diálogo 3, que é o diálogo entre Sara e o filho dela. Aqui tem presente uma série de ordens, imperativo e forma. Depois que você lê, aí nós temos aqui alguns questionamentos, alguns questionários que vocês deverão responder, certo? No mais, as leituras aqui são só para que vocês possam finalizar a trilha, porque eles só oferecem
uma ou outra atividade para que você possa fazer. Atividades essas que podem ser bem interessantes. Quem tiver um tempo aí legal, pode sentar e fazer para poder treinar. Como eu disse lá no início do ano letivo, o caderno de apoio ele traz muitas atividades que fazem com que você treine para fazer a atividade principal. A mesma coisa acontece no bloco de notas, ou no bloco de notas, ó, na trilha na minha vida, bloco de notas ali aqui embaixo em negrito, a trilha na minha vida e na proposta de intervenção. Bom, o que eu queria era, eu vou projetar agora o roteiro para que vocês possam ter noção do que vocês deverão fazer esta semana. O roteiro vai chegar aí, chegou já. Então nós temos ali. Então nós temos aí, fizemos a leitura do botão do pé na estrada, vimos os slides genitivo, case, imperativo, form. Temos ali o lendo das paisagens da trilha, né, a figura 1. Aí vocês vão fazer a leitura do texto 1, propaganda e publicidade, do texto 2, do you know what is test message advertising? E do texto 3, dialogue. Depois fazer a leitura do resolvendo o desafio da trilha, a trilha é sua, coloca a mão na massa, a trilha na minha vida, a proposta de intervenção. Basicamente, o que eu quero de vocês é o seguinte: a primeira tarefa, vocês vão criar ou adaptar uma propaganda para a língua inglesa. Você pode pegar uma propaganda em português, um cartaz de propaganda, e adaptá-lo para a língua inglesa. Pode ser um cartaz de propaganda de um evento ou de um produto, tanto faz. Sendo propaganda, bom, se você criar, você deverá apresentar frases persuasivas, né, convincentes no imperativo. Se você pegar uma propaganda já pronta, provavelmente essas frases já estarão lá. Essa é a atividade 1. Lá no formulário do Google, vai haver um cantinho, assim, um botãozinho para você anexar arquivo. Então, você pode produzir o arquivo no seu computador ou no seu smartphone, usando o Canva ou outro site qualquer que você utiliza para fazer essas adaptações, ou ainda você pode fazer à mão, fotografar e anexar a foto nesse botãozinho que eu coloquei lá no formulário, tá certo? Com relação à tarefa 2, a tarefa 2 vocês vão ler os textos 2 e 3 do Explorando a Trilha e depois responder a essas questões aqui. Essas questões estão em português, deverão ser respondidas em inglês, menos esta última, que é onde vocês vão reorganizar essas ideias. Então aqui nós temos o exemplo: Night, day, a hard day's night. E aí vão reorganizar a frase utilizando o caso genitivo. No formulário, assim que vocês concluírem, ele vai dar a informação a vocês se vocês erraram ou acertaram a tarefa, ok? Então é isso. Ficamos por aqui essa semana. Vejo vocês nas próximas aulas. No caso, amanhã eu vou ver uma parte da turma. A parte que eu não vou ver vai ter essa aula. E a semana que vem a gente se reencontra, ok? Bye bye. See you next class. Bye.